chega mais torcedor rubro-negro. Vamos ver tudo sobre o nosso Mengão. Tenho 3 cortes: jogo aberto, redação e F360. Seja bem-vindo ao canal ASR Fla, se inscreva no canal, ative o sininho e meta o dedo no like para ajudar a gente a fortalecer nossos trabalhos. E vamos conferir Flamengo em Quito, Equador, na preparação para amanhã, e o empate no Maracanã contra o Vasco. Aqui, crédito de imagens correspondente aos cortes de TV se encontra abaixo, link na descrição, ok? Bora conferir. E a gente vai direto para Quito, no Equador, onde o Flamengo joga amanhã. Tchau, Glaucia, tchau, Jufo. Porque agora o Mendel Bidlovski já pede passagem aqui no nosso Futebol 360 para falar do Flamengo. O Flamengo joga contra a LDU amanhã em Quito. Bom dia, Mendel. Exatamente, bom dia Abel, bom dia a todos. Estou aqui no Parque El Ejido, belo parque aqui em Quito, no Equador, em frente ao hotel concentração do Flamengo. O Flamengo, como você disse, enfrenta amanhã a LDU. Transmissão da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite no horário de Brasília. Jogo importantíssimo para o Flamengo pela Conmebol Libertadores. Isso porque o Flamengo perdeu a última partida em casa para o Central Córdoba. Está na 3ª colocação do grupo. A LDU é a líder, então é um jogo muito importante para o time do Felipe Luiz. O Flamengo, que hoje tem um treino hoje à tarde no estádio do Independiente Del Valle e amanhã enfrenta a LDU. Esse treino é importante para acertar o time e também para se adaptar à altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. A gente até conversava com o diretor técnico José Boto aqui em frente à concentração do Flamengo, estava ali acompanhando o movimento. A gente conversou com ele que disse que nunca na Europa sentiu o efeito da altitude em um jogo, então não sabe como que vai ser isso, não sabe como que é isso em um jogo de futebol. Vai, claro, conhecer amanhã como que vai ser esse efeito da altitude. Ele mesmo disse que não está sentindo altitude, vai até dar uma corridinha aqui na academia do hotel para sentir como que é o efeito da altitude. O Felipe Luiz conhece bem a altitude. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu por 3-2 em 2021. O Felipe Luiz estava em campo, o Bruno Henrique fez gol e o Arrascaeta também estava em campo. O Plata também conhece bem a altitude aqui de Quito. Ele é de Guayaquil, mas já jogou muitas vezes por aqui. O Flamengo se adaptando a essas condições da altitude que deixaram 2 baixas no time do Flamengo. O Alan não viajou com a delegação e o De La Cruz, os dois para evitar a altitude. O Alan, ele tem uma condição que são os traços falcêmicos. É uma condição aí em relação à oxigenação no sangue, então ele sente mais o efeito da altitude, não viajou com a delegação. O De La Cruz também já passou mal na altitude, foi cortado da seleção uruguaia no jogo contra a Bolívia justamente para evitar a altitude, também não viajou com a delegação. O Alexandro também está fora do time, ele que tem um edema na coxa, que ele sofreu no jogo contra o Juventude. São as questões para o Felipe Luiz resolver para montar o time dele para enfrentar a LDU. LDU que no fim de semana venceu o Alcas pelo campeonato equatoriano, como eu disse, é a líder do grupo, e tem o Vitamina Sanches, o técnico conhece bem o Flamengo. No ano passado ele comandava o Palestino, enfrentou 2 vezes o Flamengo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, e tem o atacante paraguaio Alex Arce, é o grande destaque da equipe da LDU. Flamengo que no fim de semana foi com força máxima nessa partida contra o Vasco. Faz 4 partidas em 9 dias, tem essa maratona pela frente, enfrentando a LDU. Para terminar, falando sobre a situação aqui do Equador, uma situação bem complicada, tem conflitos entre narcotraficantes, grupos internacionais, e o governo do Equador afirmou que está em alerta máximo porque identificou o possível plano para assassinar o presidente Daniel Noboa, que foi reeleito na semana passada. É uma situação complexa aqui no Equador, que vai receber essa partida entre Flamengo e LDU, Conmebol Libertadores. Abel. Quem imaginaria que o Vasco conseguiria segurar o Flamengo 0-0? Léo Jardim tava, na minha opinião, o nome do jogo. Foi. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim.
Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave. Mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os dois times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Não tem prioridade, cara. Não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Então, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro, né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. Jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer, quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior. Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Dá para dizer que foi o resultado mais inesperado da rodada, esse 0-0 entre Vasco e Flamengo, Cicinho? Sem sombra de dúvida. Na verdade, quando se fala Vasco e Flamengo, o que vem em mente é o quê? Quanto vai terminar o jogo? 0-0 ninguém esperava. E acima de tudo, o Vasco jogou de igual para igual. Teve a oportunidade também de fazer gol. Léo Jardim foi o nome do jogo, mas também o Vasco teve grandes chances também de fazer o seu gol. Então foi um grande jogo. Parabéns pro Carille, que armou uma equipe ali. E o Flamengo tinha que ter saído com os 3 pontos. Edu, e teve até gol de mão do Verratti, claro. Anulado, cartão amarelo para ele. Mas o Vasco, ele mostrou que não entrou para brincar e nem para temer o Flamengo. Foi um jogo de superação, né, Renata? Eu vejo o Vasco. Se o Vasco jogasse assim todos os jogos, com certeza o Vasco ia estar melhor colocação no campeonato. Foi um jogo onde o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, então isso já traduz tudo que foi a partida, porque pegou bolas assim impressionantes, né? Então o Léo Jardim, parabéns pela partida que fez. O Flamengo, eu só acho que em alguns jogos o Flamengo está criando bastante chance, só que não está conseguindo concluir gol. Diferente contra o Juventude, que fez 6 gols, mas em alguns jogos anteriores ele cria bastante, só que faz poucos gols. E nesse jogo foi a mesma coisa, mas foi um jogo de superação onde que o Vasco ganhou 1 ponto. O Flamengo perdeu 2 pontos. Nós vamos agora até Quito para falar com o Rafael De Angeli, porque na segunda-feira também a gente nem acabou de falar da rodada do Campeonato Brasileiro, mas já está virando chave aí para pensar em Libertadores. O Flamengo jogou sábado e já está no Equador, não é isso, Rafa? Bem-vindo à redação. É isso, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, Luciano, Coutinho, para todo mundo que acompanha a gente. A gente está aqui na frente do estádio da LDU, né? Rodrigo Passos Delgado, a casa da LDU, que vai receber esse jogo amanhã, às 7 horas da noite, horário de Brasília, 5 horas aqui, horário de Quito. Nós estamos 2 horas antes do horário de Brasília. O Flamengo chegou ontem à noite, por volta das 10h30 do horário local, no hotel. Está descansando, né? E vai treinar hoje à tarde no Estádio Olímpico aqui de Quito, né? Não aqui no estádio do jogo, mas em outro estádio. Será o último treinamento comandado pelo Felipe Luiz antes da partida de amanhã contra a LDU. É um jogo muito importante, não só porque é Libertadores, mas pelos resultados do Flamengo, pelo resultado específico da última rodada da Libertadores, né? Aquela derrota totalmente fora da previsão em casa para o Central Córdoba da Argentina. Certamente isso não estava nos planos do Felipe Luiz. E aí agora precisa pontuar contra a LDU para correr menos risco de não se classificar e quem
sabe até buscar aí um primeiro lugar no grupo, caso consiga a classificação para a próxima fase. A gente lembra que além desse jogo contra a LDU, o Flamengo ainda tem mais 3 jogos, né? Na sequência tem um outro jogo fora de casa também, contra o Central Córdoba. E aí depois decide a sua vida na Libertadores em 2 jogos seguidos em casa no Maracanã. Para o jogo de amanhã, aliás, para essa viagem, o Flamengo não trouxe 3 jogadores. O Alan, que ele tem aqueles traços falcêmicos, uma condição genética que não permite que ele performe em alto rendimento em cidades com altitude muito elevada, né? O caso de Quito tem 2.800 metros, né? Não chega a ser La Paz, que é 3.600, mas muitos jogadores sentem a altitude aqui em Quito também, então o Alan não veio. O Alexandre não veio por causa de um edema, ele está se recuperando desse edema, ele sentiu essas dores no jogo contra o Juventude, né? Não atuou contra o Vasco também, e o outro jogador que não veio é o De La Cruz. O De La Cruz também tem questões com altitude, né? Não se sente bem, já teve mal-estar jogando pelo Flamengo e também jogando pela seleção do Uruguai. Inclusive, na última data FIFA, ele foi cortado do jogo contra a Bolívia, fora de casa, em La Paz, justamente por causa da altitude. Então, o De La Cruz não veio para cá, o Alan e também o Alexandro. O restante do elenco está à disposição para o Felipe Luiz montar o melhor time para enfrentar a LDU amanhã. Portanto, hoje à tarde já tem mais um treino, o último treinamento do Flamengo antes da partida aqui em Quito, no Estádio Olímpico, e amanhã o jogo às 7 horas da noite, horário de Brasília. Barreto. O Flamengo vinha de goleada, né? Aí, é claro, enfrentou um clássico, um rival, né? Mas voltou a apresentar um problema da finalização. Eu acho que dessa vez foi mais mérito do Léo Jardim, Barreto. Falar que o Flamengo, assim, as bolas em que o Léo Jardim, assim, que foram chances de gol do Flamengo, geralmente os jogadores do Flamengo conseguiam tirar do goleiro, né? E o Léo reagia muito bem. Assim, o Vasco teve as suas oportunidades também, a gente está vendo aí, principalmente no início do jogo, né? Acho que o Vasco foi melhor que o Flamengo nos 15 minutos iniciais. Depois o Flamengo começou a assumir as rédeas do jogo, causando muito problema pro lado direito de defesa do Vasco. O Carille consertou isso no intervalo, mas o Vasco jogou pouco na segunda etapa, né? Esse lance aí estava impedido. Não foi mal. No sábado eu achei até, em relação ao Flamengo especificamente, mais problema de construção do que de finalização, porque foi muita bola aérea. Depois da primeira chance do Michael ali, que foi no iniciozinho do jogo, o Flamengo não conseguiu criar por baixo. Claro, pelo alto estava dando certo, né? O Flamengo ganhou quase todos os duelos pelo alto da defesa do Vasco, mas eu achei que o Flamengo, nos outros jogos contra o Vasco, por exemplo, nos clássicos em geral, o Flamengo estava conseguindo criar mais por baixo e no sábado achei que teve dificuldade e teve mérito do Vasco, que foi dos 4 duelos entre os dois times até agora, pelo menos no primeiro tempo foi o melhor do Vasco, e no segundo tempo teve essa grande chance que o Ryan podia ter chutado ou ter cruzado melhor ali, cruzou muito mal para o Verratti que botou a mão na bola. Foi um bom início de jogo do Vasco, principalmente. Agora, pro Flamengo esse jogo contra a LDU é um jogo complicado, né? Assim, a derrota em casa pro Central Córdoba pesa. Vai pesar, porque o ideal pro Flamengo, né, depois de ganhar fora de casa, mesmo jogando mal o Tátira, o que se esperava era uma vitória contra o Central Córdoba, porque aí você vai pro terceiro jogo na altitude de La Paz, de Quito, perdão, que não é La Paz, como o De Angeli falou. Mas, cara, não tem um jogador que não vá pra lá e não fale que não sentiu alguma coisa, tem a velocidade da bola. A LDU costuma ser um time tecnicamente melhor do que os times bolivianos. Quase sempre é melhor. Sabe jogar lá, chuta muito de fora da área, cruza muito na área, aposta muito em contra-ataque. É bem normal a gente ver, por exemplo, a LDU receber um time brasileiro lá e muitas vezes não marcar pressão, marcar um pouco mais atrás para atrair mesmo. Vem cá me atacar porque eu vou roubar a bola e vou jogar em velocidade o tempo inteiro. E aí o jogo toma um caráter de lá e cá. Não sei se vai ser essa a estratégia da LDU, mas o Flamengo tem que estar preparado para isso, né? Tentar rifar o menos possível a bola, arriscar o menos possível, tentar ficar com a posse para ir desgastando o adversário, se cansar menos e aí fazer com que a qualidade técnica se sobressaia. Bem, é isso aí. Vocês viram, pessoal? Chegada do Flamengo e os detalhes, treino à tarde em Quito, Equador. Também sobre o jogo do Léo Jardim. Resolveu o problema do Vasco porque a gente perdeu bastante, mas faltou aquele detalhezinho em questão de finalização, a gente construiu bastante e faltou Pedro em ação, mas o cara não tá 100%. Isso aí a gente vem pecando em vários jogos anteriores e a gente tem que melhorar isso. E eu acredito que a gente gastou tudo contra o Juventude e faltou muito antes e agora foi tão pouco, né? Mas enfim, se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, meta o dedo no like, ative o sininho para ajudar a gente, tá? E a fortalecer o trabalho, compartilha, comenta, compartilha com a geral e vamos interagir. Tamo junto. Saudações rubro-negra.